Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Enem, o podcast do Colégio Santana que vai deixar você de cara com o Enem. Primeira prova, primeiro dia de aplicação de prova está chegando. Nosso aluno aí do Santana nos ouvindo nessa noite de sexta-feira, descansando, preparando aí o coraçãozinho e a mente para, se Deus quiser, domingo, como diz a nossa linguagem, partir para cima da prova, né? Então, na prova de domingo, nós temos Ciências Humanas. Nessa semana já tivemos aqui com os professores de História e de Geografia. Anteontem, né, nós tivemos também com outros professores da área de Humanas. E também ontem tivemos com o professor Simon e a professora Sara, né, conosco aqui, falando de linguagens, arte e literatura. E hoje, não saia daí, não vá dormir sem antes ouvir aqui a professora Sandra e a professora Ceissa, que já estão aqui conosco e vão falar nada mais, nada menos sobre redação, que é muito importante no Enem. Ontem nós tivemos a sala redaçante, que foi um sucesso, mas hoje o Colégio Santana traz para você, antes de dormir, como todos os dias dessa semana, mais dica e informação sobre o Enem 2026. Considerações iniciais. Boa noite, professora Sandra. Boa noite. Dizer aos nossos alunos que nós estamos aqui com esse Sandcast para você tranquilizar. Tem aquela duvidazinha, né? Quer revisar, quer dar uma olhadinha? Ouve o Sandcast, ouve a professora Sandra, ouve a professora Ceissa e vá tranquilo fazer sua prova, porque nós estamos esperando esse 1000. Se Deus quiser. E o que é melhor em casa, né, professora? Tranquila. A gente está quebrando um pouquinho esse... que a gente respeita muito essa questão dos aulões, que é uma cultura de Sobral, mas que a gente entende que cansa muito o aluno. Sim. E o nosso aluno está lá o aluno Santana, e você também que nos escuta nos nossos canais, está em casa e tendo a oportunidade de ter essa revisão final de redação. Boa noite, professora Ceissa. Boa noite, professor Célio. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Como eu falei em sala para os meninos, né? Esse momento é um momento final, um momento de dicas finais, mas conversei também bastante com eles para não fazer grandes mudanças, né? Porque o que eles já estavam confortáveis a fazer nos simulados é o que vai também ser um diferencial. Então, esse momento é mais para tirar aquela pequena dúvida que ainda ficou e ajudar nesse momento, né, que se aproxima da prova. Com certeza. A gente sabe que a redação hoje ela traz assim uma intensidade, uma preocupação muito grande com relação à produção do texto dos meninos, mas eu acredito que o aluno Santana não é soberba, né, muito menos uma vaidade ruim, ele está muito bem preparado, né, a partir de tudo que o colégio já apresentou durante o ano. A gente não está só fazendo um podcast da redação, a gente já teve, né, laboratórios, aulas específicas. Durante a semana nós intensificamos, né, o circuito redaçante, a sala redaçante ontem também, e hoje a gente está finalizando essa preparação essa semana com muita confiança de que nós vamos obter os nossos tão sonhados resultados, né? E vamos lá, nós trouxemos aqui, como de costume, um material muito interessante, e esse material vai estar dividido aí em dicas e competências também. Sim. As nossas professoras aqui no estúdio, na nossa sala de podcast Colégio Santana, irão nos ajudar a entender um pouco mais dessa revisão, desse produto final de redação. E a gente começa aí com a competência 1, não é isso? Sim. Começando aqui com a professora Ceissa, e a professora Sandra também vai fazendo aí essa tabelinha. O que revisar na competência 1, não é isso, professora? Pronto, então o que a gente vem trabalhando muito em sala é a primeira dica em relação, sem pensar de forma geral, mas pensando de forma específica, eu sempre digo para os meninos, a revisão para a competência 1 é você pegar os seus últimos simulados, certo? As suas últimas correções no laboratório e ver o que você mais errou. Você tem que bater em cima especificamente desses erros. Mas falando de forma geral, né, o que é cobrado na competência 1 são erros de desvios de escrita, erros de ordem gramatical, a escolha, né, de registro, o vocabulário que é usado pelos alunos e a questão da falha estrutural. Né? Então, dos alunos que a gente percebe nas nossas provas, nas nossas correções, nos nossos simulados e no nosso laboratório, a gente vê poucos erros, né, relacionados principalmente à conversão de escrita e à ordem gramatical. Que bom, né? Às né? vezes um esquecimento de um acento, né? Às vezes a questão de uma pequena concordância, de uma crase esquecida. E aí eu pontuo muito com eles. Né? O Enem ele é muito permissivo em relação a 2 erros de desvio. Ele pode errar, por exemplo, uma vírgula em uma crase, são erros não reincidentes, e aí o corretor entende como um esquecimento. Mas se ele errar 2 vezes vírgula, o corretor já entende
entende como uma falha. E aí também é permitida a questão de uma falha estrutural, né, que não é o caso dos nossos alunos, como truncamento, justaposição de orações, excesso de palavras, ausência e duplicação. O que pode acontecer mesmo é por questão de nervosismo, né? Então, ter uma atenção para não colocar nenhuma palavra em excesso, nem duplicar nenhuma palavra, e não esquecer também nenhuma palavra. Então, acho que esses são os pontos importantes para a gente revisar na competência 1. Também é importante lembrar a adequação vocabular, né? A gente tem trabalhado muito isso, para cada frase do tema ele tiver 2 sinônimos, né? Trabalhar o campo semântico da palavra, para que ele ganhe, né? Essas palavras de juízo de valor também, indubitável, para que ele ganhe esse corretor, né? Nessa linguagem. Já que traz segurança para o texto, né, professora? Traz segurança para o texto e, assim, como a professora Ceissa já falou, nós estamos encontrando poucas falhas na competência 1, a gente tem debatido muito isso, né? E a gente vem vendo a evolução desses meninos, né? E é tão densa essa competência, né? Porque traz muita... Assim, eu fico surpreso com a questão da gramática, né? O uso de crase. É realmente a competência que os alunos mais perdem pontos, é a C1. Entendi. Né? O que às vezes o aluno não chega a tirar esse 1000 é justamente por conta da competência 1. Né? Porque ela é muito detalhista, né? Então, às vezes, 2 errinhos cada 2 sai perdendo. São aceitos. Mas mais que isso, já perde 40 pontos na competência 1. E percebe-se também muita questão gramatical, né? Assim, no sentido de crase, pontuação, que os alunos, às vezes, hoje, a gramática está um pouco distante, né? Da sala de aula, desse novo modelo. Né? A gente sabe que, inclusive, traz-se muito que o Enem em língua portuguesa não cai gramática, é só interpretação em texto. E o aluno acaba, não digo assim, relaxando, mas deixando um pouquinho de lado essa gramática mais clássica, mais tradicional. E qualquer 2 erros dos alunos, eles tiram esse nosso Eu me preocupo muito com isso. E um corretor dá 980 e outro dá 1000. É complicado também. E a gente tem trabalhado muito isso com os meninos, tem trabalhado muito a sequência de estar analisando, trabalhar com o grupo também, né? O grupo de redação, eles passam por todos, né? Faz um rodízio, né? Exatamente. É importante lembrar, os meninos do Santana que já nos acompanham já conhecem a rotina. Os alunos que estão vendo, o Colégio Santana tem um trabalho de laboratório de redação em que o aluno pode trazer o texto e aí a gente faz um rodízio entre os professores e cada um tem a oportunidade de fazer a sua correção, que é muito importante para o aluno, porque ele vai criando parâmetros, né? O nosso laboratório, ele é positivo, ele é presente, ele realmente existe um acompanhamento. Cada aluno existe o acompanhamento. E assim, os resultados que aparecem, né, já dizem tudo, né? Sobre a proposta do cuidado que a gente tem com esses laboratório. Meninos, né? Perfeito. Cada um tem, né? Cada professor, cada detalhe vai tirando faz a tarefa, vai fazendo a diferença. Então, fique de olho aí na competência 1. E, professor, só para ressaltar aqui, a sua fala é muito importante em relação à questão da gramática, né? Porque o Enem, né, a gente trabalha muito com questão de interpretação textual, mas eu sempre falo isso para os alunos em sala. A gramática, você pode não fazer uma questão específica de gramática, de dizer o que é regência, mas você vai usar a regência no seu texto. Então, os alunos, eles cometem esses erros, principalmente de regência e de crase, porque eles desconhecem as regras dos verbos transitivos diretos, verbos transitivo indireto, que preposição usar com esses verbos, porque é algo muito conteudista, só que a gente utiliza na redação, na hora de colocar em prática. Então, a gramática, sim, ela é muito importante. Não tem como fugir da gramática. Não tem como fugir. É verdade. Então, passeamos aí pela competência 1, vamos agora para a competência 2. O que é que a gente pode trazer para o nosso aluno nessa noite de sexta-feira? Essa 2 aí, ela tem 3 subtemas, né? Que tá aí, trouxe aí um rebuliço, vou dizer um rebuliço aqui no Cearês. Com essa mudança do corretor, essa efervescência, né? Essa efervescência, mas nós, de pronto atendimento, né, entramos em consenso e preparamos o nosso aluno para isso. Sim. Né? A questão, às vezes o aluno esquece muito dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele passa só expor, não é expor o dissertativo argumentativo, ele pede uma opinião, né? Olhar bem o tema. E os repertórios socioculturais, esse repertório que eles falam tanto de repertório de bolsa, né, professora? Isso aí, verdade. Eles têm muito, a gente tem combatido muito isso, tem tirado a dúvida, né? Você que é, né, um repertório de bolsa é aquele pronto, aquele filósofo que tanto usa na redação. Pode usar a palavra clássica, o repertório é o clássico regular, né? Que eles chamam, Meu né? Deus. Que é pronto, os modelos prontos. E aí a professora vai competência falar mais um pouco 2, né? dessa... É assim...
Depois que saiu a cartilha do participante, que nós, professores, né, usamos ela como se fosse... Usamos essa cartilha como um manual para nós, professores, e também para os alunos. A cartilha deixou claro, o que tem aí é um trecho da cartilha, certo? Por isso que está entre aspas, que o INEP quer que o aluno de terceiro ano ele seja capaz de ter em mente, né, e usar na hora da redação, repertórios socioculturais diversificados, letras de canções, filmes, séries, obras, né, fazer alusões a períodos históricos da construção do nosso país, podcasts, notícias, e esse aluno esteja conectado. E aí o que é que na cartilha tem? Tem exatamente essa palavra. O INEP, ele desestimula veemente. Ele não diz que é contra, né, mas ele desestimula veemente. Então ele já coloca o aluno para dizer assim, olha, aqui, não usa, não vai ser legal, certo? Então, que é a questão do repertório de bolso. Porque na cartilha fica bem explícito a questão de usos de alguns filósofos, alguns sociólogos de nome importante, mas que o aluno ele só decora o nome do filósofo, do sociólogo e uma pequena citação. Então, ele não busca essa citação foi em que obra, qual contexto essa obra foi produzida, o aluno ele não se aprofunda. É a então, citação por citação, por né? Por citação, ele literalmente decora, carrega no bolso aquele repertório, e aí chega na hora da prova, ele coloca na redação e ele não consegue tornar aquele repertório ligado ao tema, ou seja, ele não fica pertinente, e ele também não consegue aprofundar a discussão daquele repertório. Me veio a curiosidade para vocês, o corretor, ele pode ficar envolvido nessa orientação do INEP, punir veementemente o aluno, ou ele pode ser flexível e relevar se isso for muito explícito no texto do aluno, ou seja... Auricelio, para ser sincero para você, isso é uma resposta muito subjetiva, porque vai depender muito de corretor. Todos os corretores passam por um processo de treinamento, uma que orientação, é mais ou menos, né? Uma orientação, é um curso que é no final do mês de setembro e pega ali o início de outubro, e depois desse curso é que sai a cartilha para os alunos com essas pequenas mudanças, né? Então, assim, essas orientações que nós estamos passando aqui são as orientações que foram passadas, né, nesses cursos e que tem na cartilha. Entendo. Se ele vai pegar um corretor que vai ser flexível ou que vai ser mais incisivo, isso não tem como a gente saber. Não dá pra gente saber. Porque há também a conversa, né, de que o ano passado passaram a mão, como dizem, né? É verdade. E nós temos assim, talvez esse ano eles sejam talvez alguns seja bem rigoroso, outro não. E como a gente não sabe, como a gente diz os meninos, você não sabe quem é o corretor, então faça uma redação que tire sua nota. Isso. Não vá se preocupar com o corretor. Que não caia naquele filtro, que não caia, né? Nessa é o que nós vemos mais debatendo em sala, né? Para que esse nosso aluno esteja preparado, né? Com conteúdos de autoria, para que não seja, né? Nós vemos aí muito modelo pronto, a Ceissa deve ver no laboratório, a gente vê, quando a gente lê a redação, a gente já sabe que não é dele, é uma que veio da internet, que veio. E aí a gente tenta tirar isso dos meninos, não só do terceiro ano, né? A nossa redação aqui, ela começa desde o ensino médio, do primeiro ano, a gente já colocando no ritmo do Enem, para que esses meninos do terceiro ano só façam uma revisão, né? E melhore a questão vocabular deles. Então a gente tem muito cuidado nisso. A gente bateu muito nessa tecla do repertório de bolsa, a gente tem pedido muito, preparamos o material, a professora Ceissa, que foi a protagonista desse material, né, com livros, com filmes, e a gente pegue sua matéria de literatura, pegue sua matéria de história, né, assista jornais que você vai ter autoria para trabalhar esse repertório, né, e saber o grande problema do repertório, ela vai falar mais adiante, é a questão da pertinência, né, é outra coisa que a gente tem debatido muito da pertinência, usar uma palavra que ligue esse repertório à realidade, que ele saiba refletir, fazer uma reflexão crítica, que ele seja um cidadão preocupado com o problema, né, social. Perfeito. O Enem coloca lá. Eu vou além antes da competência 3, isso é uma opinião particular minha, né? Eu não só desestimulo, mas eu sou extremamente contra o repertório de bolsa. Eu acho que tira todo o processo de criatividade, do respeito, né? Sim. Inclusive já fui convencido não, né? Mas as duas aqui já me fizeram, em uma determinada situação do colégio, entender que esse processo ele é legítimo, ele vale. E era uma estratégia de tempo, respeito, mas mesmo assim eu ainda prefiro
né, ser aquele professor mais da época romântica, em que o aluno pensava mais, lia mais e transformava aquele pensamento não só numa mera estratégia de um bom texto, Sim. mas aí, em inspiração. Só né? levando em consideração a sua fala, professor, quando a gente ficava muito incisivo em relação à questão desses modelos prontos ou repertórios que se encaixavam a mais temas, que agora a gente também tem que ser contra, porque mudou a cartilha, Sim. é por uma estratégia de questão de tempo, né? Sim. O aluno, ele tá no processo seletivo ali com uma pressão muito grande. Sim. Às vezes o aluno, ele vai com uma bagagem de repertórios excelentes, mas ali no processo de pressão, ele se desespera, ele, se isso deu um branco, eu vou colocar o quê? Né? Desestabiliza. Então, quando ele ia com uma coisa um pouco mais certa, né, isso causava uma certa segurança no aluno, né? E agora eles estão com nossos alunos não, porque nós disponibilizamos diversos repertórios para eles de diversos temas, de diversos eixos, certo? Então, assim, não tem como eles dizerem. Então, o que eu digo para os meninos, vocês não têm mais como escapar dessa ideia de se tornar uma pessoa crítica. Você precisa ler, você precisa assistir Isso filmes, faz parte do processo, dependente da redação. Faz parte do processo, dependente da redação. Então, vocês agora vão ter que ser obrigados a resgatar esse conhecimento de mundo para aplicar na redação e ela ser mais autoral. Para 2026, a proposta... Eles já pegaram essa ideia, Auricelio, que é quando a gente está em sala, que a gente fala de documentário, fala de filmes, tem aluno que já assistiu. Eu já ouvi também. Assistir, comenta, faz reflexão. A gente está trabalhando muito em cima disso, né? O trabalho está sendo um trabalho em grupo, por isso que está dando certo. Sim. Porque é um grupo, né? Um grupo que apoia o outro, que dá certo, né? Onde o aluno vai sentir segurança em todos. Perfeito. E porque o aluno, às vezes ele pode ter o conteúdo, né, todo preparado, aí o emocional abala. Então nós estamos aqui, não é fazendo nada no colégio, mas o colégio prepara não só conteúdo, mas a questão emocional também. Sim. Que bom. O laboratório também ele serve para isso, sabe? Às vezes até uma confissão. E é verdade. Que bom, né? 2026 nós teremos um podcast só para falar de repertório, tá bom? Porque esse tema rende, esse tema é tema para um podcast sozinho, só sobre repertório, né? Pronto. E aí o repertório precisa ser legítimo, pertinente, produtivo. O que seria isso, professoras? Isso, legítimo, ele precisa ser autêntico, existir, né? Não pode inventar repertório na redação. Cuidado com essa estratégia de inventar repertório na redação. Pertinente, ele tem que ser ligado diretamente, né, ao tema. Então, a gente vai dar uma dicasinha de como ficar pertinente, que é quando eu fizer o desmembramento da frase temática. A gente vai atrás de uma palavra específica para buscar um repertório que se encaixe a isso. E produtivo é a questão do aprofundamento, é a capacidade do aluno de pegar aquele repertório, ele conseguir explicar o que aquele repertório tem a ver com o tema, ele trazer para a realidade brasileira aquele tema em específico. E então, a problemática também. Isso, a problematização. Então, a dica aqui que eu dei para os meninos, né, já em sala, e vou reafirmar aqui, na introdução, o repertório ele precisa só ser pertinente, ligado ao tema, não precisa se aprofundar, porque a introdução é um espaço curto, e você não tem espaço para desenvolver tanto, aprofundar tanto o seu conhecimento ali em relação àquele repertório. Então, deixe o repertório pertinente e produtivo para os parágrafos de desenvolvimento. Entendo. Alguma coisa mais, professora? Que a senhora falou também na questão do pertinente, bateu muito no pertinente, né? Eu digo muito para os meninos a história que a minha avó, de onde tu tirou isso, menino? De onde tu tirou essa conversa? Então, de onde é que veio, né? Lembrar disso, de onde é que vem esse repertório. Isso é a pertinência, né? Tem uns que tem, a pertinência, o legitimado. O pertinente o que é que tem a ver? O que é que tem a ver com o problema que eu coloquei? O que é que tem a ver com o tema? Ele vem de um questionamento, né? Para que aquela ideia jogado, seja... Ele está lá jogado, solto, ele está isolado ou ele está em conjunto? Né? Tem que lembrar do tema, tem que lembrar da problemática para poder fazer a reflexão crítica. Eu sei que é forte, mas isso zera a redação, né? Ou não? Zero competência. Não zero competência, né? Zero competência. O que o aluno ele precisa ter cuidado é quando ele fizer o desmembramento da frase temática, se ele ficar só dentro do assunto, ele não for pro foco específico do tema, fica superficial. Fica superficial, ele tangencia. Aí na competência 2, que vale de 0 a 200 pontos, ele fica no máximo ali em 80 pontos. Então a competência 2 e 3 é um forte. Pois vamos para 3, né, Alberto? Do conteúdo, tem só né? um pouquinho mais ainda, tem? porque nós trouxemos um exemplo. Vamos passar agora para... É o exemplo do Isso, frase temática, né? Quando o aluno se deparar com a frase temática, é importante que ele faça o desmembramento da frase. Nós já ensinamos isso para os alunos em sala, né? Desmembrar a frase e ler os textos motivadores, marcando as partes importantes do texto motivador. Quando ele desmembrar a frase, ele vai buscar o eixo, que é a parte mais geral. Esse tema, ele é do eixo social, ele é do eixo educação, ele é do eixo saúde, é meio ambiente. Isso também é muito importante para ir buscar na mente dele a questão dos repertórios. É importante o eixo aí, porque aqui nós não vamos adivinhar
tema. Isso. Nós isso é trabalhamos bom. direto com eixo, porque na hora que cair o ambiente, na O hora que aluno cair a tá educação, preparado. o nosso aluno está preparado, porque nós não trabalhamos adivinhando tema. Não sei se dá um tema, doutor, mas o que é que a gente foca muito? Esse eixo. Certo. Porque se ele direciona o eixo, é como ela está falando, direcionou o eixo, viu a problemática, dá para falar. Em relação ao texto motivador, ele tem que ver. Se for uma definição, né, explicar o que é. Se for um dado, ele vai mostrar. Se for autoridade, ele vai um artigo de uma opinião sobre o tema, né? Então, se for uma charge, ele já vai ver a problemática ali sendo criticada. Então, é importante que ele dê essa visão que nós estamos falando aqui. Olhou o tema, não é só ler, não. Tem que fazer tudo isso que nós fazemos com os meninos. Aí a professora Ceisa pode continuar. Pronto, aí nós temos aí a questão do assunto, a abordagem mais geral, é quando o aluno ele ainda não entrou exatamente, especificamente no tema, ele está de forma bem abrangente. Nós temos o direcionamento, que é essa parte que vai ser extremamente importante da frase temática, geralmente são as primeiras palavras da frase temática, para saber se o aluno ele vai tangenciar ou não. E nós temos o recorte, que é aquela parte do tema em que o aluno, pegando o recorte, ele já pode pensar no repertório referente a esse recorte. E o contexto da discussão, a maioria dos temas vem no final da frase temática no Brasil, então é um contexto mais geral. Mas alguns temas podem ser mais específicos, como nas escolas. Então o contexto da discussão é especificamente dentro das escolas. Mercado de trabalho, o contexto da discussão é especificamente um ambiente, o mercado de trabalho e não de forma geral no Brasil. Como aquela formação educacional do surdo, né? Aí Sim. já estava direcionando. E essa questão do tangenciamento, em 2015, teve a persistência da violência contra a mulher. Teve gente que falou só violência contra a mulher, tangenciou. Tangenciou. Porque não Porque entrou era na palavra. persistência na interessante, palavra, como né? ela fala do O recorte. cuidado com Essa o entendimento da do frase, tema é fundamental, da né? É muito Fundamental. importante essa frase. Muito Aí eu importante. coloquei um exemplo na próxima lâmina, né, professor? Vamos lá. Pronto, ó, coloquei esse tema, né? É algo bem recente, bem discutido, porque Uhum. nós temos muita questão Da inclusão, da né? inclusão, e a gente vê muita presença da questão da inclusão apenas na educação básica, até o ensino médio, né? E quando os autistas, né, os neurodivergentes, eles saem da escola, eles encontram barreiras muito grandes nas universidades Verdade. e também pós-universidade no mercado de trabalho. Sim. Então, eu coloquei um exemplo, nós colocamos, né, um exemplo de frase temática aí, para fazer justamente esse desmembramento, para ajudar o aluno a entender a frase e não tangenciar, também não fugir e pensar em repertórios, né? Então, ó, nós temos desafios para a inserção e inclusão de autistas no mercado de trabalho brasileiro. Para o tema, para você buscar repertórios pertinentes, você faz o recorte exatamente pensando. Esse tema ele é de eixo social. O assunto é a questão da inserção, da inclusão social. Inclusão social especificamente de quem? De pessoas autistas, né? Então, autista aí é a parte do recorte que vai me ajudar a pensar em repertórios que falam especificamente sobre pessoas autistas, né? O direcionamento são essas palavras desafios. O que é que torna difícil? Qual é o desafio de fazer com que esses autistas se sintam inseridos no mercado de E aí trabalho? usar termos, não digo bonitos, mas termos diferentes. Ajuda ou Ajuda. elitizar a Que redação? eles Seria chamam não, lá né? no palavra de juiz de valor, né? E o Ah. Enem tem repetido muito essa palavra desafio. Mas não precisa ser aquela palavra que o dicionário que você não entenda. Não Tem que ser precisa isso, não isso precisa punha ser o uma aluno. linguagem preciosismo, Essa não. coisa, esse vernáculo Não, assim, não ortão, precisa, não. certo. E aí o contexto da discussão é especificamente mercado de trabalho. Então não é só na sociedade brasileira de forma geral, é especificamente no mercado de trabalho. Então a dica que nós estamos dando para os alunos é que o repertório vai ficar mais pertinente se ele se ligar especificamente ao recorte. Se o recorte dessa frase é autista, ele vai ter que buscar no conhecimento de mundo dele, né? Livros, filmes e séries, né? Músicas, o que ele conseguir encontrar que se refere especificamente a autistas. Interessante que me veio aqui na cabeça, inclusive, um algoritmo, né? Porque se o aluno ele consegue fazer esse esquema para cada tema que é proposto, a possibilidade que ele tem de tirar nota é excelente, porque do jeito que está aí, está bem dividido, né? O jeito que né? você está vendo aí é a realidade do nosso laboratório e das Olha nossas aí. aulas em sala de Acho que eu aula. tô assim maravilhado. Quando porque nós eu tô, colocamos né, o tema, a nesse- primeira coisa que a gente interpretar e compreender o tema. Maravilha. Interpretar Maravilha. e compreender o tema. Então, desmembrar, fazer todo esse... Porque aí ele já está mais direcionado, não tem como ele fugir do tema, ele não tem como...
Não vai ter como ele fugir. É um algoritmo perfeito para redação. Inclusive, nós Maravilha. tivemos aqui... Não temos números, mas poucos alunos. perfeito. Eu acho que um aluno fugiu do tema, poucos alunos. É verdade. Porque eles fazem todo esse Já processo. tivemos mais casos de fuga de tema na escola. É verdade. Que bom, vamos lá. Nós progredimos e evoluímos. Com certeza. Porque só progredir não, mas é verdade, é verdade. E nós vamos agora para produtividade. É profundidade. Isso ainda estamos na 2, né? A 2. A 2 é uma competência bem detalhista. Vamos pisar no acelerador. Pronto, então em relação a... nós vimos a questão da pertinência, né? Que quanto mais ligado ao recorte temático, mais pertinente vai ficar o repertório. E aí, para ele ficar profundo, eu preciso de 3 artifícios. Também a gente faz aqui essas artimanhas também, esses algoritmos para essa parte da profundidade. Certo. Que é, quando você se deparar com... Você escolhe o repertório e depois que você fizer a escolha do repertório, lembrei de uma determinada série. O que essa série discute? Certo. Qual é a problemática que tem dentro dessa série que eu posso colocar no meu texto? E aí eu preciso mostrar para o corretor que eu sei sobre esse repertório que eu estou colocando. Então, eu preciso fazer uma breve sinopse, uma ideia central do que trata esse repertório, mostrar essa ligação desse repertório ao tema e ao que eu estou discutindo naquele parágrafo como desafio, a exemplo desse tema, e também mostrar para ele qual é a aplicabilidade na realidade brasileira. Qual a relação desse repertório que, por exemplo, é um filme, que é uma ficção, e que pode se assemelhar à realidade brasileira. Então, são esses 3 pontos extremamente importantes para aprofundar esse repertório. Importante aí que a 2 e a 3, eles têm que voltar lá para a problemática. Os argumentos que eles colocaram. Porque o argumento tem que aparecer nessa hora aí. Tanto o argumento, né, como o contexto. É através do argumento, da problemática que ele vai contextualizar. Existe isso no Brasil ou não? Falta de políticas públicas. Para quem, né? Quem é a vítima? Quem causou? Quem foi que causou esse problema? Entendi. Quem é a vítima? Por que ele é vítima? Isso enche os olhos do corretor, né? Pensa que você pegar um texto bem embasado. Tem alunos aqui que pega a né? redação, viu? Parece um bordado. Eu digo, é um bordado. Legal, chega, né? Que legal, é muito bom. E isso é fruto desse acompanhamento, né? Que a gente está percebendo, como você falou, professora Sandra, não é algo fora do comum, é o que nós fazemos no nosso dia a dia. A nossa né? realidade. Esse podcast, na verdade, está trazendo o que as nossas aulas de redação em laboratórios proporcionam para os nossos alunos, né? Então, não vá dormir ainda, viu, aluno Santana, e você também que nos escuta, deve estar gostando dessa aula de redação. Eu estou aprendendo muita coisa, porque eu sou da época que a redação era fale sobre as suas férias, viu, professora? Não tem mais, né? Eu sei disso. Não é nem. Depois vamos mudar de competência, vamos para a competência 3, isso. Projeto de texto. O que a gente pode dizer para o nosso aluno? Pronto, competência 3, né, é o aluno se deparar com um tema, depois que ele fez todo esse processo de desmembramento da frase, que ele já analisou, que ele já pensou no repertório, ele vai montar as ideias, pensar. A competência 3, ela fala sobre a seleção, a organização, né, desses argumentos e desses fatos. E relacionamento, né? Isso, também como relacionar isso, né? E para o aluno é mais fácil fazer esse projeto de texto, pensar o que é que tem que ter na minha introdução, o que é que tem que ter no meu desenvolvimento, o que é que tem que ter na minha conclusão, porque ele pensando dessa forma macro, né, ele vai ficar menos desesperado, né, em pensar em um texto inteiro. Então, ele vai por partes e faz essa ideia desses microelementos de cada parágrafo. Pensando no grosso, é um esquema do texto. É um esquema do texto, chamado, que eles chamam micro e macro texto, né? Isso, exatamente. Micro é cada parágrafo, macro é o texto grande, geral. Geral. Mas se o aluno faz um esquema desse, não é nem esquema, o nome bonito agora é projeto de texto. Eu sou antigo, eu chamei esquema. Para nós é projeto de texto. É projeto de texto, que é ensinado, né? Isso aí. Quando o aluno você faz uma visão geral, o aluno está lá, colocou todos os elementos aí, ele está mais seguro para redigir seu texto. É uma organização cognitiva e temporal, né? Você já que viu ele pode fazer escrita também, não só mental. Sim. O engenheiro faz uma casa sem ter uma planta, sem ter um projeto, ele faz, mas vai ter prejuízo. É verdade. Então, do mesmo jeito, se você fizer sua redação sem fazer o projeto de texto, você vai ter prejuízo. E você vai ser penalizado aí na competência 3. Interessante que a competência 3, além de ser uma competência que cobra, é uma competência que ensina, né? Porque ela ajuda. Ela está, na verdade, dando uma dica de como você faz uma boa redação, né? Aqueles nomezinhos, selecionar, né? Associar. Se ele faz tudo isso, ele vai estar selecionando, ele vai estar se preparando. Então, até para não estar naquele, né? Chegou na 10ª linha, não preparou.
Chegou na 10ª linha, não tem mais ideia. Verdade. Na verdade, o aluno ele fica inseguro. Será que eu coloquei tudo que eu precisava colocar, né? Porque Exatamente. a gente coloca aí que na introdução a gente tem que ter 3 elementos. O aluno não pode deixar de abordar o tema, ele não pode deixar de fazer de trazer os 2 argumentos para trabalhar no seu parágrafo de desenvolvimento. E a dica que a gente dá é começar, né, a introdução com o repertório. Pode ser um repertório mais simples, somente pertinente, não precisa aprofundar. E para o desenvolvimento, nós trabalhamos com os alunos 5 períodos, né? São 5 partes para o desenvolvimento. A abertura do desenvolvimento, fazendo um tópico frasal, retomando, né, o problema específico daquele parágrafo e o tema, usando palavras de campos do mesmo campo semântico para evitar essa repetição das mesmas palavras, né, e o texto não ficar cansativo. É a redundância, né? E isso, não ficar aquela redação cansada, né? Então, para ficar mais fluido, a gente orienta os meninos dessa forma. Trazer o repertório, depois desse repertório a gente vai torná-lo, né, profundo, pertinente, que é por meio dessa contextualização. Trazer a questão da consequência ou exemplo, aqui é o momento em que o aluno ele separa, essa é a parte mais importante da competência 3, né? Que o aluno fica entre 160 e 200 pontos, que é a questão dessa comprovação. Como é que eu comprovo uma ideia? Ou eu trago um exemplo, né, um dado estatístico, um fato, que inclusive pode tirar do texto motivador essa parte, o repertório não. Essa parte pode tirar do texto motivador porque serve só como exemplo. E a consequência, qual é o efeito gerado por aquele problema que você está trabalhando naquele parágrafo? E depois disso fazer uma frase de fechamento, que é uma frase opinativa, carregada ali, né? E é muito importante você fechar bem o tema, né? Olha, esses 3 pontos aí, tem modelos que começam a redação sem tópico frasal. Modelos prontos. Sim. Modelos mesmo de redação que os meninos trazem, que a gente conhece, e a gente diz, nós vamos à nossa estrutura. A nossa estrutura tem que ter tópico frasal. Para dizer assim, você quando começou o nosso podcast, você diz, nós vamos começar com a competência. Você apresentou o assunto para que a gente possa desenvolver. Sim. Então o aluno tem que apresentar qual é a problemática para ele possa desenvolver. E ele tem que ter muito cuidado nesse item 3 e 4. Não adianta eu dizer que existe o problema, quem é que sofre com o problema, se eu não exemplificar. Sim. Se eu não mostrar onde é que o problema está. Entendi. E é muito importante isso aí. E o fechamento, né, que traz novamente esse propósito de ver o tema, né? Então, desenvolvimento tem que ter 5 partes, olhando muito bem a 3 e a 4, onde eles vão fechar e vão ver a autonomia dele, né? Ver se realmente, se eu sei o problema, tem gente assim, o seu problema não é meu. Mas ele lá tem que pegar o problema para ele como cidadão, né? Como uma questão social, uma questão ambiental, uma questão tecnológica, resolver esse problema e dizer, acontece assim, acontece com quem? Perfeito. Que esse exemplo. Me veio muito na cabeça que essa competência ajuda muito aquele aluno que tem dificuldade. Me parece que ela traz muito uma questão que é importante na redação, que é a organização do texto, né? Isso. Me parece que quem é... Que é exatamente isso que fala, organização, seleção, porque às vezes relação. ele pode ter repertório, escrever bem, ter um bom gramático, mas se ele não tiver essa estrutura organizada, né? Como tem aqui, eu penso que... Ele vai perder na 2, na 3, quando ele vê a redação que não está estruturada, a gente já sabe que a 2 e a 3 tem falha. E aí, consequentemente... vem a outra que é para encerrar. Isso. E ele vai ter todo o prejuízo, né? É como eu disse, o engenheiro faz uma casa. Se ele não faz o planejamento, ele vai ter prejuízo, ou essa casa pode cair. A casa cai, verdade. Agora eu entendo porque que em off a gente conversava antes do início da nosso Santicast Enem, a importância da 2 e da 3, né? Muito. Agora dá para se ver. Pois vamos para 4, né? Acho que tem só um exemplo. Sim. Legal esse exemplo, perfeito. Para mostrar como, né, na prática, esse projeto de texto, né, ele é muito importante. Interessante. Então se liga aí no exemplo, hein, turma? Se liga no exemplo, né? Do mesmo tema que nós estamos trabalhando, que é a questão do desafio para a inserção de autistas no mercado de trabalho, né? O que a gente está orientando para os alunos? Fez o recorte, pegou a palavra autista, que é a palavra mais importante ali da frase. Você já pensa em 2 repertórios que tenham esse assunto, autista. O que a gente pensou? Pensou numa série muito conhecida dos alunos, né? A série que está disponível na Globoplay, certo? Que é a série The Good Doctor. E ela fala especificamente disso, né? Nós temos no contexto um personagem que ele é um médico, que ele é autista, né? Tem síndrome de Savant. E ele sofre muito preconceito, capacitismo no ambiente de trabalho. Então, a gente seleciona o repertório e já olha no repertório qual é a problematização daquele repertório. Aí a gente faz essa construção desse projeto de texto. A abertura, qual é o problema e o tema? Preconceito e o tema inclusão para pessoas autistas no mercado de trabalho. Repertório, a série The Good Doctor, e eu faço um contexto da situação. O aluno pode citar, né? Só prestando atenção uma coisa que é de mera importância. Na hora que ele jogar o repertório, que ele colocar, ele não esquecer desse conectivo que liga o repertório
com a produtividade, que é análoga à ficção, fora da ficção. Ele tem que colocar esse conector, porque esses um link conectores entre... é um link que vai chamar a atenção do corretor se o aluno está saindo do repertório e indo para o contexto. Sim. Então é muito importante essas palavras, como consequência, essas palavras que estão aí no início, os conectores, os operadores argumentativos, para que ele ligue os períodos e o corretor saiba seguir uma linha. Você já pensou? Você está numa linha reta, chega, tá torta. Uhum. Você sai né? Aí o corretor vai ter que ler tudo novamente. Sobre esse repertório 2, então o aluno pode citar, inclusive, o nome da série sem problema. Sem problema nenhum. Na verdade, deve, né? Pra ficar legítimo. Sabe o que eu estava me lembrando? A advogada extraordinária também. Sim, também. Sim, aquela série, né? Da China, né? Coreana, né? Excelente. Isso, pode exatamente. Seguir. Então aí a gente tem um ponto 2, que é o momento de tornar o repertório pertinente, vai trazer uma discussão do que narra esse repertório. O 3 é a produtividade do repertório e a relação desse repertório com a vida real, né? Com a realidade do... Nós temos também esse enfrentamento saindo da ficção, que é uma série, né? A gente tem na realidade brasileira o mesmo problema que é enfrentado na série, que é a questão do capacitismo com pessoas autistas no mercado de trabalho. E aí nós fazemos a comprovação com a consequência, né? Com esse problema desse preconceito, desse capacitismo. Os autistas, eles se sentem excluídos, né? E isso faz com que eles, né? As potencialidades dessas pessoas não sejam reconhecidas no mercado de trabalho, e a gente fecha com aquele fechamento bem bonito, a fase tese, né? Chamada de fechamento tese, dizendo que é necessário que essa inclusão, ela não seja só um mero cumprimento de cotas, né, que deve contratar pessoas autistas, mas que as empresas, né, trabalhem a questão da empatia para que esses autistas, eles se sintam de fato incluídos, né, nesse ambiente laboral que é a questão do mercado de trabalho. Essa frase fechamento também é até uma reflexão crítica, né, diante do que ele colocou. Diante do que ele colocou, né, e tem muita atenção, a gente tem muito cuidado, porque, olha, você observa aí toda a divisão, então se está todo dividido direitinho, a leitura ela fica mais clara. É verdade. Né? Flui melhor, né? Os vocabulários que o aluno vai, eu digo, gente, use palavras de juízo de valor, use vocabulário, porque você vai ganhando o corretor diz, o nível desse menino, né? Desse aluno. E assim, a gente vem trabalhando muito essa questão aí dos 5, né? Nós vemos muitas redações que não tem, né? Mas nós fechamos, quer dizer, o aluno ele só fecha a competência 2 e 3 se tiver esses 5 períodos. Perfeito. A gente manda até, como diz o professor Arcélio, esse esquema. Esse esquema. Vocês podem levar aí meu esquema. Podemos ir? Podemos ir. Vamos lá. Pronto. Competência 4, né? Ih, essa tá grande, né? Tranquila, é? Tranquila, né? Não é uma competência que... É o apêndice. Na verdade, é uma competência que é fácil de tirar os 200 pontos, né? Ah, sim. Só o que a gente chama muita atenção é que eles ganhem no início do parágrafo com o operador argumentativo, que ele já ganhe nesse viés, que ele já coloque uma palavra que já vá ligar os parágrafos, que ele tenha atenção por isso, porque, segundo o manual, né, o aluno tem que usar 2 operadores argumentativos. Então, eu digo, mostra logo no início dos parágrafos, que aí você já ganha, né? Eu coloco, por exemplo, se eu pegar a princípio, mas eu pegar sobre esse viés, quem vai ler, né, a princípio, mas sobre esse viés já foi mais bem elaborado, né? Já foi bem mais... Então, a gente tem todo esse cuidado dos meninos, né? Não é só usar o conector, é também o campo semântico dele, né? Se realmente esse conector está dentro do texto, é como se fosse tecendo um tecido, sim, juntando as linhazinhas, amarrações, para formar toda a redação, né? Então, eu e a Ceissa também, tenho certeza que nossos alunos, com relação aos conectores, né, e as palavras... 200 pontos fechados. 200 pontos, porque a gente fala muito, Arcélio, para os meninos, que é realmente essa questão do valor semântico do conector, né? Existe conector para você abrir o parágrafo, existe conector para você ligar as ideias que estão no meio do parágrafo, existe conector para você finalizar a ideia. Por isso que eu coloco abertura, meio e conclusão, né? Nós colocamos aquele isso exatamente para isso. Então, esses conectivos, eles são usados especificamente em pontos específicos. Eles não podem serem usados de qualquer forma e nem em qualquer lugar. Ademais não seria um conectivo aí muito elitizado? Ademais, muito eloquente. Ademais é a mesma coisa do além disso, né? Então, os alunos, eles podem sim diversificar a questão do ademais. Porque dos que apresenta na tela, o que eu achei mais elitizado. Ademais, vai ser uma coisa muito... muito termo muito... Não tem problema nenhum. Pode usar, né? Pode usar. Dando continuidade. Perfeito. E assim, é muito... Eu estou percebendo que é muito simples, né? Sim, aí trata-se mais de elos de ligação. A gente até faz um exercício com os meninos na prática para eles sublinhar os conectivos internos e os dos parágrafos, para ele ver
tá certo, tá interligando mesmo, tá fazendo conexão. Porque se ele errar nesse conectivo é uma tragédia. Ele perde, né? Perde não é porque ponto. perde, O aluno né? começar, por exemplo, E desenvolvimento tira portanto, o contexto, né? tem aluno porque como tá bem explícito ali, né? A questão da abertura, meio e conclusão. Se no meio do parágrafo ele coloca um portanto, ele não tá concluindo o parágrafo ainda. Então é um uso de forma indevida, né? Porque além de usar, tem que ter cuidado com a questão do uso de forma indevida. E a questão da pontuação, né? Eu sempre digo pros meninos, o único lugar que você não coloca um conectivo é quando você vai abrir a introdução. Por quê? Porque você não tem com o que ligar, você Nada, tá começando né? o texto. Tá zerado. Zerado o texto Entendi. ainda, não tem que ligar. Depois disso é ponto final, conectivo, vírgula, continua. Conectivo, vírgula, continua. O texto inteiro tem que ser amarrado por conectivo até finalizar. Beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. Essa daí tá bem tranquila, né? E a última é a competência 5, né? Elementos interventivos. E agora quem poderá me socorrer? Eu digo os meninos. Eles colocaram o problema, explicaram, contextualizaram, agora eles têm que resolver. Colocou o problema, resolva, meu filho. Entendi. Né? Tem que resolver. Vamos lá. E a gente segue também projeto de texto na competência 5. Sim, né? A gente entendi. também traz para os alunos essa questão dessa orientação. Legal. Para facilitar também até a competência 5 os alunos escreverem. São 5 elementos interventivos, não podem, né, deixar de aparecer no texto. Tem que aparecer. Tem que aparecer obrigatoriamente. Nós temos o agente, detalhamento, ação, meio e finalidade, né? Os alunos já sabem que o agente é quem vai Aí fazer. essa questão do agente aí, nós já batemos a tecla. Estatuto, lei não é agente. Estatuto, lei não é agente. A gente bate na tecla em sala de aula. Estamos lembrando para você que está assistindo o podcast. Estatuto e lei não é ECA, não é agente. Estatuto do idoso não é agente. Estatuto da criança e do adolescente não é agente. Ele não é agente. E tomar cuidado se você detalhar só o vocativo ali do agente, né? Sim. Que não é considerado detalhamento esse vocativo. Ele vai ter que, como a Cessa já colocou ali, explicou, da ação, quem é que move? Agora eu pergunto para você, nós vamos conversar aqui. Quem é que move toda a intervenção? A ação. A ação. É o elemento mais Então, importante. é o que a gente pede ele para olharem logo a ação para poder escolher. Se você observar, aí é a maior, que é essa que tá em azul. mais Em detalhado. azul, né? Isso. Aham. Então, aí a gente tem uma relação muito importante da competência 5 com a competência 3 pela questão da coerência. Sim. Porque se a gente trabalha, por exemplo, a questão do preconceito como desafio no parágrafo, a gente precisa, na proposta de intervenção, abordar como resolver esse preconceito. Então, eu não posso resolver outro problema que não foi abordado durante o meu texto. Então, além de perder ponto na competência 5, o aluno ele acaba perdendo ponto na competência 3 também, pela questão da Nem coerência. colocar repertório nem assunto novo. Eu estou resolvendo problema que eu já trabalhei na minha espaço redação. mais para adicionar. Então, a gente coloca muito para ele lembrar, quando ele voltar na intervenção, ele lembrar qual foi o problema 1, qual foi o problema 2. O que é que eu preciso usar para resolver. E assim, por exemplo, ali tem com oficinas e cursos acessíveis. Aí ela explicou, tanto presenciais quanto virtuais. Dar esse detalhamento, né? Fazer debate. Debate de quê? Oficina de quê? Projeto de quê? Então... É sempre perguntando o quê, sobre o quê? quê, para Questionar. que votar. Exatamente. As perguntas, Tanto que a gente vê aí, ó, é o exemplo para o mesmo tema que a gente trabalhou aqui o podcast inteiro, né? A gente colocou aí como agente o Ministério do Trabalho e Emprego, nós estamos falando do mercado de trabalho. Sim. Colocamos um detalhamento para esse agente, né? O que ele é, o que ele funciona, pelo que ele é responsável. Muito cuidado com acentar a palavra órgão. Não esqueçam. Não tem 2 acentos, viu, gente? Órgão responsável por formular, coordenar e executar as políticas relacionadas ao trabalho, emprego e renda no Brasil. Em seguida, a ação, que é o espaço que a gente aqui já comentou, a parte mais importante que chama mais atenção do corretor. E ela tem que ser uma relação de agente e ação, uma relação possível de acontecer. Eu não posso colocar um agente que não seja capaz de realizar aquela determinada ação. Nessa ação aí tem que ter muito cuidado com o verbo. Sim. Com o verbo que você vai usar. Quem determina essa ação é o verbo. Sim. Implementar, criar, né? Exatamente. Criar um programa nacional de... não é... Eu sempre digo para os meninos. Colocou criar campanhas. Isso é muito vago. Criar políticas públicas é muito vago. Precisa se estender. Programa Nacional de Capacitação e Sensibilização Profissional com oficinas e cursos acessíveis, tanto presenciais quanto virtuais, direcionados a gestores e equipes de recursos humanos. Em seguida, entre vírgulas, certo? O meio, como vai ser realizado nessas ações. Essas ações, esse programa
esse programa nacional vai ser realizado. Quem vai realizar? O meio, na verdade, né? O meio, né? Por meio do Ministério da Educação. Quem vai executar? Quem vai executar? Exatamente. E eu dou uma dica também para os meninos em sala, é que se no momento da redação não lembrar de nenhum meio, coloquem algum ministério que esteja relacionado àquele eixo temático, Sim. certo? Então, quem pode realizar cursos e oficinas? O MEC, Ministério da Educação. E aí depois nós temos a finalidade. A finalidade é sempre de resolver aquilo que está problematizado no tema. Tanto que aí nós temos, por fim, o objetivo, a finalidade é instruir sobre o autismo e promover ambientes laborais, que é o mercado de trabalho mais acolhedor e adaptado às necessidades específicas dessas pessoas. E aí, por fim, né, uma frase de efeito, uma frase chamada, né, de fechamento, que é também chamada de frase tese, fazendo toda aquela discussão final, né? Assim será possível. É uma frase que eu digo para os meninos que vocês vão usar o futuro. O texto, né? Como vai ser esse futuro? Fechar, né? Como vai ser esse futuro se o Legal. que você propôs for realmente colocado em prática, né? Então, será possível ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, combater o preconceito, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e inclusiva. Olha o modelo pronto aí, gente. Uma coisa que eu quero chamar muita atenção, que os alunos às vezes esquecem, esse nomezinho tem que aparecer por meio, tem que aparecer, e esse por fim. Às vezes bota para, isso. Não é muito legal. Eu digo, lê aí, se eu dissesse para. Até como soa, né? A gente não coloca muito afim, não, porque eles cometem um erro, acertam. Não aí escreva afim junto. por favor. Aí a gente não coloca, a gente coloca por fim, por objetivo, aí por meio, por intermédio. Esses dois nomezinhos tem que estar lá para poder estar ligando, né? O verbo ligação, o meio, né? Por meio já vai indicar quem é e já vai dizer o objetivo. Né? Porque o corretor ele bate o olho, né? E ele vê. Vai contando, se ele vê a faz palavra por faz. meio, ele já identifica que ali está o meio. Ele vai só analisar se está de qualidade. Se ele vê a palavra tá a fim de com o objetivo. Eu lembrei aqui que esse meio, né? Esse meio, se você não tem um nome específico de um ministério, de um órgão competente, né? Sim. Ou não pode? Não, tem que especificar. Tem que mesmo, mostrar rapaz, autonomia. Tá a gente tem mostrado muitos ministérios que trabalham mais a educação, trabalham. Mas corre o risco dele errar também o ministério. Tem diversos ministérios. Então, o que a gente dá de orientação para eles é trabalhar os ministérios dos eixos. Que são é o gerais, ministério responsável né? pelo trabalho, pela não tem educação. erro, não tem erro. Se Não você tem erro. utilizar, Se ele pegar não o é. eixo, pegar o ministério, não tem erro. Não tem erro. Perfeito. E lembrar que é da cidadania e direitos humanos. Porque bota só cidadania. Tem que ser o nome completo. Tem que botar direitinho, Tem né? todo tipo de ministério que a gente Você vê imagina. Tem aí ministério que a tá- gente nem conhece. Eu vou que fazer existe. aqui uma brincadeira trocadilho. Tá a marmitinha pronta. É só verdade. você Tá bem preparar legal. cada local, né? Você- Pra que esse aluno... Você não ele se arrependeu, né? De não ter ido dormir não se sem ouvir a arrependa de gente, né? dormir, Que coisa né? boa. E aí, tranquilizar você, se você seguir o nosso roteiro, as nossas orientações. Verdade. E nós Tranquilo. estamos caminhando na reta final, tem ainda um restinho de tempo. Eu queria só duas considerações rápidas, tá bom? Eu estava analisando, isso é eu queria uma percepção muito particular que pode até ser pode até ser convergente entre vocês. Será que dentro dessa perspectiva não daria para a gente tirar um desses, futuramente o MEC pensar, quem pensa no projeto de redação do país, minimizar esses eixos e transformar em 3 ou 2? Não tem muita coisa aí que se confunde ou não? Não. São eixos bem separados. Não bem dá para diferentes. fazer diferente Não dá disso. pra Se fazer você diferente. trabalha Enem, você vê que o Enem ele tem trabalhado 3 eixos importantes, que é o social, a São mais tecnologia e a cobrados educação. Mais ultimamente, cobrados, né? né? Mas dessa forma Mas não estrutural pode que está aí, descartar os outros. não tem como fazer Não tem como. melhor ou... São, no mínimo, 7 a 8 eixos. Ah, sim, E são perfeito. extremamente importantes todos, né? A gente vem vendo nos últimos anos, trabalhando muito a questão, né, de visibilidade da mulher, pessoas com deficiência, né, que são eixos bem Costumo dizer marcantes. nas minorias, né? As minorias, que exatamente, mas a gente não pode levar em em consideração a excluir nenhum eixo. Na brincadeiras à parte, a gente brinca, claro, porque eu sou da época do modelo mais empírico, né? Aquela coisa mais intuitiva, né? Você não precisava desse... Mas, ao mesmo tempo, também, que me conforta um pouco de trazer essa... Não digo essa dificuldade, mas esse movimento de renovação da estrutura textual no Brasil, mas também tem o suporte para que isso seja feito. Ou seja, não está aleatório, né? A gente percebe, eu até brinquei com a questão do algoritmo, porque realmente a coisa está bem estruturada. Hoje se percebe que o aluno, o nosso do Colégio Santana, com certeza já sabe do que nós estamos dizendo, ele tem tudo para fazer um bom texto, meu Sim, povo. tem sim. É claro, vai ter algumas nuances aí que ele precisa aprofundar, ler mais, ter mais conhecimento, e além daquela Sabe né, qual é o leitura. nosso diferencial? O olhar individualizado de cada um. Sim, isso é muito Cada importante. necessidade, né? Muito O importante. grupo se articulando, olhando o que é que está errando mais. Nós fizemos aquela última reunião, vimos o que é que estava errando mais e trabalhamos isso em sala de aula.
né, falando a mesma linguagem, às vezes a Ceissa fala, a professora já falou, a professora fez, o professor Simon, a professora Simon. Tem outros professores também que o fundamental, né, que é todo um processo. E aí o aluno, o eixo, ele vai orientar o aluno. Sim. Né, ele vai orientar até escolher os argumentos, escolher os ministérios. Né? Agora, o importante é que o aluno agora vai ter que ler. E sobre as rapidinho, né? Sobre as técnicas, eu vou voltar no Romeu, a minha época. Eu tô muito nostálgico, né? O tempo que a gente se preocupava com cor de caneta, com margem, alguma orientação. Porque a gente já sabe que isso está tudo no edital, que é comum, mas essa questão caneta preta, margem, isso é algo letra muito, maiúscula, sim. muito simples, que não é uma coisa que os nossos alunos que vêm eu peço cometendo, os alunos não. daqui, quando a gente vê alguma coisa estranha, não é muito, meu filho, tira a cópia da sua redação e traga. Quando ele diz assim, eu botei o acento, ninguém está enxergando esse acento. Mas faça o seguinte, tira a cópia, se o acento aparecer na cópia, sim. porque sua redação é digitalizada, eu não falo mais. Se ele aparecer, eu não falo mais. Importante, né? A questão da cor da caneta. Eles ficam, às vezes, um pouco desesperados com a questão de não caber tudo. Aí eu digo assim, precisa ter tudo. Precisa ter a tudo. única coisa que você pode fazer é diminuir sua a letra, letra. mas que fique legível. Não se preocupe que o corretor, ele tem uma lupa, e ele vai ampliar a sua redação, ele vai encontrar a sua letra e vai corrigir. Ainda no tradicional, quantidade de linhas? 30 linhas fechadas, né? Se for menos, não tem problema. Se for menos, não tem problema, porque ele pode ter discutido muito bem em menos Depende linhas. Depende do que ele escreveu. Mas ele pode escrever em 20 analisando linhas? os 20 linhas, eu acredito que vai ficar um pouco falho esse texto. Vai faltar a informação necessária. Mesmo que seja um texto excelente, é complicado. É complicado. Às vezes, quando eles fazem assim, às vezes não dá pra colocar nem 30 linhas o que a gente quer que ele coloque. Entendi. E aí, Auricélia, a última observação que eu faço para os alunos, né, a questão tenham calma, leia a frase temática, desmembra a frase, lê os textos motivadores, né, analisa, risca mesmo a prova, o que é que tem naquele texto motivador que pode ajudar e orientar. O nome já está dizendo, é motivador, é para motivar a escrita. Às vezes o aluno se depara com a frase temática com uma palavra que ele desconhece e tá a definição, às vezes, daquela palavra no texto motivador. A minha orientação, faz o rascunho, faz o esquema da redação, depois vai para algumas das outras provas. Sim. Não volta para a redação agora, calma, relaxa, vai fazer as questões. Terminou uma das duas provas com as questões que você fez e você soube, volta e passa limpa a redação, vai para outra prova, e aí por final, se estiver faltando alguma questão, não estiver sobrando tempo, aí vai a questão do chute, né, para esses alunos. Então é isso, né, a minha orientação como professora, mas é o que eu falei em sala. Faça o que foi confortável para você nos seus últimos simulados, né, nas suas últimas produções. Os nossos alunos, eles têm um hábito de marcar o tempo na hora que está escrevendo a redação, justamente para seguir essa diretriz, esse momento, para não surgir essa insegurança, esse desespero. Lembrando que o chute é um chute consciente, né? Quando a professora Ceissa fala, porque hoje a TRI, né? Lembrando a ele que o tema está no meio da prova. Está no meio da prova. E assim, ter calma, porque antigamente ele fazia uma redação de uma vez, né? Sempre nas últimas questões de linguagem de código tem alguma coisinha relacionada ao tema. Sempre nas últimas questões das ciências humanas. Quem sabe não traga uma inspiração, né? Traz uma inspiração, ele também traz o cérebro precisa de estímulo, traz aquele estímulo que ele não colocou, né? E passa, eu disse pra ele, só passe a limpo quando você tiver consciência. Pronto, meu texto está pronto, eu não vou mexer mais em nada. Eu não vou traduzir meu texto. Eu digo muito a ele, não traduza seu texto. Passe a limpo, porque você fez todo um projeto. Perfeito. Né? Então, ter esse cuidado, né? Olhar o tempo, olhar muito, o que a gente tem visto muito na prova, essa questão de atraso, gente. O colégio, os meninos estão preparados, porque aqui é pontual, né? Os horários. A gente volta mesmo os meninos. Essa questão dos atrasos, esquecer documento, eu disse a ele, né? Se tiver alguém atrasado, esqueça essa pessoa nessa semana. É verdade. Se tiver alguém lhe aperreia, também não escuta essa pessoa. É verdade. Porque assim, eles estão preparados, nós recebemos alunos hoje, estavam meio preocupados, né? Porque tensos, sabe o que eu digo a eles? eles? Gente, se eu quiser vender um vídeo aqui de redação, eu já vendei. Sensacionalismo, posso fazer um pouquinho de medo, dizer que eu apostar um tema. Eu vou ter muito, a gente vai... vocês vão ouvir muitos temas, mas acredite, se você estudou os eixos, tranquilo. Você está tranquilo com os argumentos e com o Não é nosso interesse ser feiticeiro da redação do tema. Digo assim, eu digo para eles, a bola de cristal. Sou católica, né? E eu digo a ele que todo domingo eu me levanto e rezo a oração da serenidade para que eles tenham a capacidade e o Divino Espírito Santo para que traga luz
Eu peço muito nos simulados, quando eu vou corrigir, para que a equipe tenha luz, né? Para orientar esses meninos. Verdade. E assim, nós estamos tranquilos, não estamos, professora? Sim, com certeza. Tranquila. Já, Dever Bem cumprido, feito. né? Trabalho Graças bem a Deus. feito. Cumprido. já fizeram aí as considerações finais, 30 segundos para a mensagem final da professora Ceice, depois 30 segundos para a professora Sandra. 30 segundos. 30 segundos. Mensagem final, professora. Mensagem final, aquele recadinho do coração, né? É aquele mesmo, o momento é Para para os isso. meus alunos e todos que estão nos assistindo aí, né? Desejo calma, paz, serenidade no coração de vocês. Que vocês coloquem em prática o que vocês estudaram, né? Tenham em mente que vocês fizeram o que foi possível dentro da realidade de vocês e que esse é um momento, né, divisor de águas, mas também que a vida ela é longa, né? Que a gente não precisa também, em determinadas situações, se desesperar e achar que o mundo se acabou diante daquela situação. A gente se empenha, a gente coloca em prática o que estudou, mas a gente também vai com o coração tranquilo de que a vida é longa e que se essa oportunidade não der certo, virão outras, mas que se Deus quiser, essa dará certo. Muito bem, professora Sandra, sua mensagem final. O essencial é invisível aos olhos. Então, o que você aprendeu está com você, né? Muito tranquilidade, nós estaremos lá dando apoio. Tranquilo, você está capacitado, né? São pessoas que trabalharam com você e assim, reúna todo o seu material antes de domingo. Durma com as coisas já tudo pronto. Verdade. Para não acordar no sufoco. Fica a dica. Obrigado, professora Ceice, um prazer, professora Sandra também, né? A professora Ceice é nossa egressa, nossa aluna, foi aluna Sim. que minha aluna da professora Sandra, né? E hoje está trazendo aí. É uma honra tê-la como pois aluna, é. assim, ver, né? Claro. A evolução e nós progredimos e evoluímos, né? Muito bem, que bom. Essa troca é muito importante numa empresa que se tenha o que já está presente e o novo chegando, que é para somar mais, Com né? certeza. Os dois somarem. Equilibrar as forças. Com certeza, equilibrar as forças. Ontem a gente teve o professor Simon também, que foi aluno meu, e hoje a gente tem a professora Ceice aí com a gente. E você que nos acompanhou, nossa gratidão. Queria agradecer também no final dessa semana, né? Porque nós teremos ainda outra semana nosso querido Alberto, que está aí na nossa assessoria técnica, ele que é responsável pela TI da escola. Muito obrigado, Alberto, pela parceria. Hoje nós encerramos nessa sexta-feira a primeira semana Santicast Enem. Na próxima tem mais, com matemática, biologia, física e química. Que Deus abençoe na prova de domingo. Preparados estamos rezando por vocês. Tenham uma noite restauradora e não esqueça, amanhã sábado nada de revisão, nada de estudar. Relaxem, descansem, porque o futuro está aí e Deus está olhando para todos vocês. Um beijo no coração, um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.